Olá, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o fenômeno energético que ocorre no desencarne dos suicidas. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está aí batendo na nossa porta. E, como sempre, a pedido da nossa espiritualidade, solicitar com muito carinho que vocês todos continuem orando, pedindo pela paz no mundo, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pedindo pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas no umbral, pelas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, e também, gente, pela anulação do plano perverso que a elite trevosa tem junto aos encarnados trevosos que os servem. Vamos orar, gente, vamos orar porque falta muito pouco, tá tudo muito, muito próximo, segundo o que a espiritualidade nos tem alertado. Então, é isso, gente. Vamos também conversar aqui hoje sobre essa questão muito importante, sobre o que ocorre com as pessoas que optam pelo autoextermínio. Gente, isso é um assunto muito sério, precisa ser tratado com muito cuidado, muita atenção, muita conversa, gente, para tentar se evitar que a pessoa tome uma decisão dessas que vai, assim, nossa, atrapalhar muito a evolução dela, vai atrasar a evolução espiritual dela, né? E aí a entidade veio na sessão psicográfica e eu, após as saudações habituais, onde eles sempre são muito carinhosos, são muito queridos, eu inverti o processo e eu comecei perguntando com quem é que eu tinha a honra de estar falando. Eu senti assim, aquela energia boa, gostosa, né? E a resposta veio rapidinha. E a entidade se apresentou e falou comigo: olha, minha filha, você está falando com Simeão Zelote novamente. E eu fiquei muito contente, muito assim, surpresa e agradecida, porque ele sempre vem com informações preciosas para nós. E ele já nos deu a honra da sua presença por diversas vezes. Vocês sabem quem é o Simão Zelote? Ele foi um dos discípulos de Jesus, não muito conhecido, mas não menos interessado na evolução da raça humana. E quem é novinho no canal, que está chegando agora, a gente recomenda, gente, por favor, que vocês assistam aos vídeos número 197, 147 e o 106 no YouTube. E esses episódios correspondem aos episódios de número 337, 286 e 245 da turminha do Spotify, tá?
É muito interessante, olha, eu super recomendo que vocês ouçam, quem não conhece ainda, porque justamente esses episódios contam com a presença do Simeão, ele sempre fala Simeão, mas Simeão a gente sabe que é a mesma coisa que Simão, mas ele se apresenta como Simeão Zelote. E ele começou então a dar a preleção dele. E ele falou, olha, nós estamos aqui com muito amor e carinho por todos vocês e também a toda a equipe do Segundo Império. Uma equipe pequena, mas gigante em ações e perseverança. E eu, claro, né, fiquei bem feliz, porque realmente, gente, essa equipe do Segundo Império é maravilhosa, estão sempre me ajudando, estão sempre dando todo o suporte necessário a todas as situações, e o fato é que eu me sinto assim muito amparada, muito cuidada por toda essa equipe, né? E, na verdade, eles já me disseram que eu faço parte da equipe, só que agora eu estou encarnada e, devido ao véu de esquecimento, eu acabo não me lembrando de todos os detalhes. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz e eu sempre peço à nossa mãezinha Maria Santíssima que eu possa me portar dignamente para que eu possa continuar fazendo parte desse projeto maravilhoso de disseminação dessas notícias aí da boa nova do mundo de transição. Então, depois, né, fiquei toda contente, toda alegre, eu perguntei para essa entidade sábia, né, nosso queridíssimo Simão Zelote, se seria possível nos explicar o que é que acontece no fenômeno do desencarne dos suicidas. E essa questão, ela já vinha, gente, na minha cabeça fazia algum tempo, porque a gente sabe que a pessoa, quando toma essa decisão, ela atrasa a evolução dela, ela vai parar num lugar que é conhecido como Vale dos Suicidas, das pessoas que tiram a própria vida. E enfim, ela fica lá um tempo purgando, enfim, passando por uma série de necessidades até que ela possa fazer as devidas reflexões e daí então ela ser resgatada pelas equipes que são mantidas por nossa mãezinha Maria Santíssima, porque é ela, gente, quem cuida de todos esses espíritos que fazem essa grande bobagem de tirar a própria vida. Mas, enfim, a entidade falou, sim, nós podemos te explicar sim. E vou falar mais, nós gostamos da tua curiosidade, da minha, da nossa, né, em compreender como que as coisas funcionam. E ele explicou então, falou assim, no caso do desencarne de uma pessoa que tira a própria vida, você pode pensar que nós, quando encarnados, somos como pilhas que recebem determinada carga energética para animar seu corpo físico por X anos, conforme a programação previamente acordada com os mentores espirituais. Essa carga fica acumulada no corpo físico e no duplo etérico, e ela vai se desgastando ao longo da vida encarnada. Dependendo do tipo de vida que as pessoas levam e atitudes do ser, no caso, que anima esse corpo, essa energia pode ser gasta mais ou menos rapidamente. No caso de uma pessoa que tira a própria vida, que interrompe essa vida voluntariamente, vê-se essa pessoa frente a frente
com o resto da energia programada do seu duplo etérico. O negócio é sério, gente. E para onde é transferida a maior parte da energia vital do corpo físico. Como o duplo etérico, ele é sumamente ligado ao corpo físico, a mônada, o ser, sente todos os horrores da decomposição, ficando ligada aos restos mortais até que a energia do corpo físico se esvaia totalmente. Mas, nesse caso, ainda resta o duplo etérico, que não consegue se desfazer devido ao excesso de energia nele existente. E assim fica o suicida no astral, no local a que vocês chamam Vale dos Suicidas, até que a maior parte dessa energia se esvaia e o duplo etérico consiga se desfazer totalmente. Então, gente, a coisa é séria. Pelo que eu entendi, é como se nós fôssemos pilhas que recebem uma determinada carga energética, que ela é feita para durar durante a nossa vida corporal. Essa energia pode ser, digamos assim, economizada ou mal gasta, dependendo de como a gente trata o nosso corpo físico. Então, aquelas pessoas que fumam, ou que se drogam de alguma forma, enfim, ou que exercem atividades de altíssimo risco, como é o caso que a gente observa, correm demais, se jogam de penhasco. Gente, isso é complicado, isso vai desgastando essa energia e o que vai acontecer? A pessoa vai acabar tendo um desencarne prematuro, mas terá sido a opção dela, tá? E então o assunto é muito sério, tem que ser visto tudo com muito cuidado, porque a espiritualidade, ela gasta, sim, é um planejamento, gente, imenso, enorme, para nos colocar. As coisas não são por acaso. As pessoas com quem a gente cruza, as provas que nos são encaminhadas, tudo acontece decorrente de um planejamento que é feito no astral, junto com os nossos mentores. E nós pedimos por isso, gente, nós aqui pedimos. E é frequente que a gente peça provas muito mais pesadas, que os mentores já conhecem a gente, aí eles já cortam aquilo ali pela metade, às vezes corta 2/3, e quando a gente chega aqui no planeta, é aquele chororô, é aquele ai, 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 é aquele ui, 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 né? Então é isso. Se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, gente, por favor, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo, e se você não for inscrito ainda, por favor, nos honre com a sua inscrição. E a entidade continuou explicando. Ela falou assim: se as pessoas que tiram a própria vida soubessem o que é que os aguarda, não pensariam em cometer tal ato. E eu, então, assim, eu perguntei se eu tinha entendido corretamente a questão energética da transferência da energia vital do corpo físico para o duplo etérico, pelas pessoas quando elas tiram a própria vida. E aí eu perguntei, falei, a transferência dessa energia vital, ela é total ou ela é parcial? Porque eu tinha entendido que era uma transferência parcial. E o nosso queridíssimo Simão Zelotti esclareceu. Ele falou: sim, minha filha, você entendeu corretamente. O duplo etérico recebe uma parte da energia do corpo físico pela misericórdia divina.
E essa transferência é maior ou menor dependendo do grau de merecimento do ser. Então, o tempo de prisão do espírito aos restos mortais varia de ser para ser, bem como o tempo de permanência no Vale dos Suicidas. Então, eu não sei se eu consegui passar bem para vocês, porque nós já estudamos, nós já sabemos que nós somos compostos por 7 corpos astrais. Tem até vídeo do canal falando sobre isso. E, digamos assim, os corpos que são os menos evoluídos, digamos assim, são o corpo físico e o duplo etérico, que funcionam ali pertinho um do outro. Tanto é que quando você desencarna, corpo físico, ele morre, né, digamos assim, e o duplo etérico desaparece. Ele desaparece. Aí a gente fica com o corpo astral mental inferior e o corpo astral emocional, tá? Porque isso, gente, é um desdobramento. Claro que o Kardec, quando ele propôs a doutrina, ele deu uma simplificada no assunto, que já era uma novidade enorme para as pessoas. Se ele ficasse entrando em muito detalhe, aí que a turma não ia entender nada mesmo. Então, ele separou assim, a grosso modo, corpo físico, perispírito e espírito. Só que cada uma dessas partes tem mais de um corpo astral, tá? Isso aí a gente já viu, a gente já explicou como que isso funciona, né? O que acontece? Quando a pessoa, ela tira a própria vida, ainda resta no vaso físico dela uma quantidade de energia, que era aquela que eles chamam de energia vital, que era aquela energia que estava programada, que foi inserida no corpo físico para mantê-lo funcionando em condições até o término da missão daquele espírito que está ali encarnado. Se o espírito resolve encerrar abruptamente antes desse período, o que acontece? O corpo físico realmente é destruído, mas aquela energia, ela permanece. Então, pela misericórdia divina, o que é feito? Uma parte dessa energia vital da pilha é transferida para o duplo etérico. E a quantidade que vai ser transferida para o duplo etérico vai depender do merecimento daquela pessoa. Porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa toma uma decisão drástica dessas, às vezes porque está sofrendo muito, porque está sendo torturado, e a gente tem várias e várias situações. Como tem também as pessoas que são egoístas, né? Tipo, eu não quero brincar mais, eu quero ser rico, não sou rico, então agora eu vou pegar e vou me embora porque não quero brincar mais. E aí são situações completamente diferentes. Então, o que eu entendi assim, que quanto maior a energia que restar no corpo físico, maior vai ser o tempo que o espírito vai ficar atrelado aos restos mortais, assistindo a decomposição dele, às vezes até sentindo. O negócio é feia a coisa, é muito feia, tá? Não é brincadeira, não. Então, e conforme a pessoa ela é mais merecedora, digamos assim, é feito mais uma transferência de uma quantidade maior da energia do corpo físico, do vaso físico, para o duplo etérico. Só que assim, o duplo etérico, ele também, pela ordem natural das coisas, ele teria que se desfazer, né? O corpo físico vai embora e o duplo etérico vai também, tá? Só que aí, como ele recebeu aquela carga adicional de energia, ele fica lá, ele vai levar mais tempo para ele se desfazer. Por isso que as pessoas que tiram a vida vão parar no tal Vale dos Suicidas. Porque aí a energia ali,
a energia, bem dizer, que os atrai para aquele local. E por lá eles vão permanecer até que essa energia seja totalmente drenada do duplo etérico e que o espírito também faça importantes reflexões sobre o grave erro que cometeu, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, né? Porque são nuances, né? Mas é interessante a gente saber disso, como que a coisa ela funciona, né? E eu fiquei bem admirada com as informações, porque eu fiquei com essa dúvida, por quê? Porque eu estava estudando bem esse assunto no livro O Céu e o Inferno, do Kardec, que é um dos 5 livros básicos da doutrina espírita, que a gente estuda durante o Evangelho no Lar, que a gente faz semanalmente. Já contei para vocês que antes de fazer a sessão mediúnica de psicografia, a gente sempre faz uma preparação, faz um estudo, pedindo as bênçãos, a presença de Nossa Mãezinha Maria Santíssima e dos nossos mentores amados, de forma que nós possamos estar preparados espiritualmente para podermos receber boas mensagens e mensagens assim positivas. E aí a entidade me perguntou, falou, muito bem, então você dirimiu todas as suas dúvidas? E eu falei, olha, essa eu já dirimi, mas ainda tenho mais uma. E sapequei mais uma perguntinha no nosso amado Simeão Zelote, que eu andava ainda encafifada com a questão do Lúcifer e da salvação de muitos seres das trevas que ele teria feito. E eu então queria entender melhor essa questão. E o Simeão Zelote, sempre maravilhoso, disse que sim, ele podia esclarecer, mas como é uma situação mais complexa, que tem inclusive novidades, eu vou deixar esse assunto para o próximo episódio aqui desse canal, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber como é que funciona essa questão do desencarne dos suicidas, por que é que eles vão parar no vale, tá? Não é simplesmente um castigo, é uma consequência da questão energética, né? E se a gente raciocinar e nós pensarmos que os nossos corpos físicos são como grandes pilhas que recebem aquela carga energética, fica tudo mais claro de entender. Eu adorei a comparação que ele fez, porque ele trouxe para o nosso dia a dia essa questão tão complexa, ajudando a gente a entender melhor como que tudo isso funciona. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse episódio. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então é isso, um grande abraço e até lá!